Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? Essa semana será uma revisão sobre os conteúdos anteriores desde o começo do ano, para que na próxima semana vocês façam uma ótima prova, né? Então vamos lá, mantendo foco nos estudos, porque todo mundo aqui merece um futuro brilhante e grandioso. Pessoal, o que nós aprendemos? Frase, oração e período. Então vamos lá, só lembrando, coloquei umas caixas de texto para que vocês relembrem a teoria, certo? Mas eu espero que vocês tenham guardado tudo o que foi feito e visto anteriormente. Então o que é frase? Frase é todo enunciado de sentido completo. O que é um enunciado completo? É tudo que tem sentido, que eu consigo compreender. E essa frase pode ser nominal, ela não precisa ter um verbo. Por exemplo, numa situação de perigo, alguém gritando socorro, eu sei que alguém precisa de ajuda, não tem verbo, então é uma frase de sentido completo e nominal porque não tem verbo. Verbal, tem como característica a presença de verbo ou uma locução verbal. Então a frase verbal vai ter o sentido completo e um verbo ou uma locução verbal. Professor, o que é uma locução verbal? Locução verbal são dois verbos, um ao lado do outro, mas que possui apenas um significado. Como, por exemplo, aqui, estar ardendo é o mesmo que arde. Então, eu tenho dois verbos, um ao lado do outro e um significado de arder, certo? Isso é uma locução verbal. Então, aqui eu tenho sentido completo, frase, e ela é uma frase verbal, porque ela tem uma locução verbal, certo? Oração, tudo que contém verbo e que não precisa ter sentido completo, pode ou não ter. Os meninos fizeram todos os exercícios da tarefa. Então, eu tenho uma oração porque tem um verbo. E como esse meu trecho aqui tem sentido completo, também é uma frase. E como tem um verbo, é uma frase verbal. Período é todo enunciado que contém oração, podendo ser classificado em simples, tem apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo ou uma locução verbal. Todos fomos conhecer o famoso museu. Então, já está grifado o verbo. Fomos conhecer é o mesmo que conhecemos o famoso museu. Dois verbos, um ao lado do outro e um significado equivale a apenas uma oração. Composto, duas ou mais orações, com verbos ou locuções verbais. Então, eu tenho primeiro verbo, estudamos. Segundo, eu não posso considerar 3 orações, eu considero apenas uma, porque conseguimos tirar uma locução verbal. Dois verbos, um ao lado do outro com um significado, que é o mesmo que tiramos boas notas. Então, nós temos frase, todo enunciado de sentido completo, podendo ser verbal ou nominal. Oração, todo enunciado que contém verbo. Então, pessoal, guardem isso. É muito, mas muito importante vocês saberem identificar o verbo, tá? Não sabe, tá em dúvida se é verbo ou não, conjugue a palavra, porque só o verbo eu consigo conjugar em 6 partes diferentes. Por exemplo, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Só com o verbo eu consigo fazer isso, com as outras palavras não, com o substantivo, com o adjetivo eu não consigo, certo? Depois, período, todo enunciado que contém oração, e ele é dividido em simples, apenas uma, ou composto 2 ou mais orações, certo? Então, olha o que eu escrevi aqui na observação. Nem toda frase é uma oração, porque frase precisa de sentido completo. Oração pode ou não ter sentido completo, certo? E nem toda oração, porque oração, ó, se ela não tiver sentido completo, ela ainda é uma oração se tiver verbo, mas ela pode não ser uma frase, tudo bem? Então, aqui, vocês vão ler sobre frase, oração e período novamente se tiverem dúvida e vão classificar. Então, no primeiro, que susto, fomos pegos de surpresa. Primeira coisa, vocês vão verificar se tem verbo ou não. Depois, se tem sentido completo ou não, certo? Então, que medo, fomos pegos de surpresa. Então, equivale aqui, pessoal, tem um errinho, tá, na atividade, então é que medo ou que susto. Fomos pegos de surpresa. Fomos pegos é o mesmo que pegaram-nos, tá? Eu tenho apenas uma locução verbal e eu tenho dois verbos um ao lado do outro, por isso eu tenho uma locução verbal. Tem sentido completo? Então é frase. Tem verbo? Então é oração. Se tem oração é período. Como só tenho apenas aqui uma locução verbal, eu posso classificar em simples ou composto o meu período, mas a atividade só pediu frase, oração e período. Se vocês quiserem colocar frase verbal, pode pôr, ou nominal. Se vocês quiserem colocar período simples ou composto, também pode pôr, tá? É isso que vocês têm que fazer no exercício. Depois, no 1, transitividade verbal.
Os verbos podem ser transitivos diretos, indiretos ou intransitivos ou de ligação. Então, vamos lá para as caixinhas de texto primeiro. O que são verbos intransitivos? São aqueles que possuem sentido completo, ou seja, a minha informação pode parar no próprio verbo. Por exemplo, sair. Eu poderia ter dito só isso e vocês saberiam a ação que eu pratiquei sem que eu precisasse continuar informando outras coisas. Por exemplo, cheguei atrasada. Eu poderia ter dito apenas cheguei e vocês saberiam a ação que eu pratiquei. Essa informação atrasada eu chamo de uma informação acessória. Eu posso ou não dizer, ela poderia ser retirada e vocês continuariam sabendo que eu cheguei, eu pratiquei uma ação. Então, quando eu posso dizer apenas a ação praticada, tá? Como é o caso de sair e chegar, eu chamo esse meu verbo de sentido completo. E ele é chamado então de intransitivo, certo? Quais são os verbos de ligação? Essa aqui é uma lista e eu gostaria muito que vocês já a tenham memorizado. São os verbos ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, virar e tornar-se. Esses verbos, pessoal, eles não aparecem assim, ele ser bonito, ele parecer bonito, ficar bonito. Ele vai aparecer, ele é bonito, ele ficou bonito, tá? Ele parecia bonito, vai aparecer conjugado na frase. Então, vocês já sabem que essas palavrinhas são os chamados verbos de ligação. Depois nós temos os verbos de sentido incompleto. Quais são os verbos de sentido incompleto, professora? São os verbos chamados de transitivo direto, que é aquele em que o verbo vem ligado diretamente, sem uma preposição obrigatória. E aqui é muito importante, pessoal, vocês já terem memorizado as preposições. Por quê? Os verbos transitivos indiretos, logo após o verbo e entre o complemento dele, vai haver uma preposição, tá? Que são essas palavrinhas aqui, as que ocorrem principalmente. Tem mais preposição, professora? Tem, mas essas daqui são as mais usadas, as mais frequentes, certo? Então, vamos entender a diferença. Primeira coisa que nós achamos numa frase, o verbo. Então, o filho ama o pai. Ama, o verbo amar. Quem ama? O filho, sujeito de quem ou do que eu falei. O que eu falei do filho? Que o filho ama o pai, achei o predicado. Vamos só ver, amar é um verbo de ligação? Não, porque o verbo de ligação são esses daqui, pessoal. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, virar e tornar-se. É um verbo transitivo? Eu não precisava ter dito que o filho ama o pai? Eu não posso parar a minha informação no verbo. Então, o meu verbo não é intransitivo, ele é transitivo. E, entre o verbo ama e quem ele ama, que é o pai, eu não tenho nenhuma dessas palavrinhas aqui. Eu não tenho a, de, com, em, por, para, sob, sobre. Então, se eu não tenho uma preposição, o meu verbo é transitivo direto, certo? Agora, a segunda frase. Perdão, pessoal. A garota gosta de bolo. Primeira coisa a ser feita, achar o verbo. Gostar. Quem gosta? A garota. Eu achei o sujeito. Do que a garota gosta? Ela gosta de bolo. Opa, eu poderia ter dito apenas que a garota gosta? Não. Já sei que gostar não é um dos verbos daqueles chamados de ligação. Se também eu não poderia parar e dizer a garota gosta, eu precisei continuar, eu já sei que o meu verbo também não é intransitivo. E aí, ele é chamado de transitivo. E agora, olha o que acontece. Eu tenho o verbo gostar e eu tenho do que ele gosta, bolo. E entre o verbo gostar e o que ele gosta, existe uma preposição. Se existe uma preposição, então esse meu verbo é chamado de transitivo indireto. E é isso que vocês vão ter que falar nesse exercício aqui. Se o verbo é de ligação, são esses verbos aqui. Lembre-se que eles não vão aparecer escritos assim na frase normalmente, eles vão aparecer conjugados, tá? Os verbos podem ser intransitivos, ou seja, eu paro a minha informação no próprio verbo. Se tiver uma palavra após ele e ela puder ser retirada sem que a frase perca o sentido, eu sei que o meu verbo é intransitivo. Se eu cheguei ao verbo e eu percebi que eu não posso parar, que a informação que havia depois dele é importante, eu vou ter de ver se tem uma preposição, é indireto, se não tem uma preposição, é transitivo direto, certo? É isso que vocês vão ter que fazer. Classificar esses verbos aqui de 3 formas. Transitivo direto ou indireto, intransitivo ou de ligação, certo? Depois a análise sintática, que vocês viram lá, aprenderam a classificar o sujeito do predicado.
Então, o que é sujeito? Sujeito é o termo da oração a respeito de quem ou do que declaramos algo. Então, pode ser pessoa ou coisa ou lugar. Então, a respeito de que ou de quem eu declarei algo. E o sujeito, pessoal, vocês se lembram das classificações? Pode ser oculto, indeterminado ou uma oração sem sujeito. Ele não é essencial no meu período. O que é essencial mesmo no meu período é o predicado, que é o que eu declarei a respeito de um sujeito, se houver. Mas então o mais importante é o predicado, é a declaração, porque dentro do predicado é que vai estar o verbo também, certo? Então, ó, o jovem ficou feliz com as suas notas no vestibular. Primeira coisa a ser feita, pessoal, localizar o verbo. Ficou. Quem ficou? De quem ou do que eu falei? Eu falei do jovem. E o que eu declarei do jovem? Eu declarei que ele ficou feliz. Então, eu separei o meu sujeito, o jovem, de quem eu falei, e o predicado. O que eu declarei a respeito do jovem? Que ele ficou feliz. E é isso que vocês vão ter que fazer aqui, pessoal, certo? Além disso, vocês vão ter que classificar. Sujeito simples. O que é um sujeito simples? É aquele em que eu achei o meu sujeito. E dentro desse sujeito só tem uma palavra importante. Então, vai ser chamada de sujeito simples. Sujeito composto. Quando eu acho o meu sujeito, eu tenho que verificar se dentro dele tem mais de uma palavra importante. Porque se tiver mais de uma palavra importante, ele é chamado de composto. Por exemplo, João e Maria foram à feira. Eu falei do João e da Maria. Eu falei de duas palavras importantes. Então, é composto. Oculto. Não está escrito, mas podemos identificá-lo pela terminação verbal. Por exemplo, fui à festa. Quem foi à festa? Eu não tinha dito eu, mas eu subentendi pela terminação verbal, então eu chamo de sujeito oculto, tá? Então, toda vez que tiver subentendido os pronomes eu, tu, ele, nós e vós, eu chamo de sujeito oculto. Já se na minha frase tiver subentendido o pronome eles, tá? Eu vou ter um sujeito indeterminado. Por exemplo, falaram da sua namorada. Quem falou? Eles. Só que eu não podia ter dito quem foi que falou. Então, quando eu coloco o meu pronome o verbo na terceira pessoa, ficando subentendido o pronome eles, eu tenho um caso de sujeito indeterminado, certo? Já uma oração sem sujeito ocorre com verbos em que expressam fenômenos da natureza. Por exemplo, choveu ontem à noite. Eu só tenho a ação verbal, eu não tenho a respeito do que eu declarei, tá? Ou de quem eu declarei, quem praticou a ação. Desculpa. Então, eu tenho uma oração sem sujeito. Ou então o verbo fazer e ser, indicando o tempo passado. Faz muito tempo que não nos vemos. Eu tenho um verbo, o verbo fazer, indicando o tempo passado. Então, eu não vou ter um sujeito para ele, certo? Ou haver como sinônimo de existir. O que é isso, professora? Na frase está escrito, há vagas. Eu posso trocar o verbo haver, há, conjugado, por existir. Então, existem vagas. Quando eu puder trocar o haver por existir e a frase continuar com sentido, se tiver escrito o verbo haver, eu vou considerar que é uma oração sem sujeito. Se estiver escrito o verbo existir, eu vou considerar como sujeito o que vier depois do verbo. Por exemplo, existem vagas. Qual que é o sujeito? Vagas, tá? Então, guardem isso, para não se confundirem. Se estiver escrito haver, não tem sujeito. Se estiver escrito existir, o sujeito é o que eu declarei, tá? E já o predicado. O que é o predicado? O predicado, como foi dito, é o que eu declarei do meu sujeito, a declaração, a afirmação feita. E ele pode ser classificado de 3 formas. Vai ser nominal quando o núcleo é um nome, é uma palavra assim, que indica uma característica ou uma qualidade. Pode ser um substantivo, um adjetivo ou uma locução adjetiva. Então, ele é feliz. O feliz é um adjetivo. Então, o meu verbo é um dos verbos de ligação. Então, guardem isso. Quando ocorrer verbo de ligação, eu vou ter um predicado nominal, tá? Porque o que vier depois vai ser um substantivo ou um adjetivo, tá? Então, ele é feliz. Qual que é a característica dele? Ser feliz. Eu liguei o meu sujeito, ele, ao adjetivo feliz por um verbo de ligação. Então, eu tenho um predicado nominal. Verbal é aquele que tem como núcleo um verbo, tem como núcleo uma palavra importante porque ela indica uma ação. Então, por exemplo, ele gosta de jogar futebol. Eu tenho o verbo gostar.
gostar de jogar ali, eu tenho, né, essa formação. Então, eu tenho uma ação importante. Se eu tenho uma ação, o meu predicado é verbal. Verbo nominal é aquele que tem como núcleo um verbo e um nome. Ou seja, ele vai ter, além de um verbo, ele vai ter um nome também importante. Deixa eu pensar em um exemplo. Ele gostava de passear contente. Então, eu tenho duas palavras importantes que eu não posso tirar. Gostar de passear e contente. Tá? Quando eu tenho duas palavras importantes dentro do meu predicado, eu chamo de predicado verbo nominal, que é o que vocês vão ter que fazer aqui. Primeira coisa, então, a ser feita. Esse exercício é um pouco mais demorado. Acha o verbo, aí vocês vão ver se tem do que ou de quem eu falei, para achar o sujeito. Se esse verbo for de ligação, eu vou ter um predicado nominal. Se esse verbo for apenas... Se no meu predicado tiver apenas uma palavra que indica uma ação importante, eu vou ter um predicado verbal. Se além do meu verbo que indica uma ação eu tiver outra palavra importante, eu vou ter um predicado verbo nominal, certo? Agora aqui, nós já aprendemos que o verbo pode ser transitivo direto ou indireto, certo? O verbo transitivo direto, ele tem um complemento chamado de objeto direto. Por que direto? Porque ele não é antecedido de preposição. Já usei o exemplo do verbo amar, ó. Depois do verbo e entre quem ele ama, eu não tenho a, de, com, em, por, para, sob, sobre, que são as preposições. Então, eu digo que aqui é uma relação direta, sem preposição. Já no meu objeto indireto, ele é antecedido de preposição, ó. Então, ó, quem precisa de, apareceu uma preposição. Então, eu tenho um objeto indireto. Por isso é muito importante vocês saberem quais são aquelas preposições que eu coloquei. A, de, com, em, por, para, sob e sobre. Então, por exemplo, não amo ninguém. Vocês vão ter que localizar. Ninguém é o quê? Um objeto direto ou indireto? Certo? É isso que vocês têm que colocar. Tem ou não preposição? O verbo precisa ou não? Depois, o período composto. O período, ele é composto, além dos termos integrantes, pelo sujeito e o predicado. Dos termos acessórios, que são o aposto e o vocativo. O que é o aposto? O aposto é uma explicação e o vocativo é um chamamento. É como se eu estivesse chamando, interpelando alguém. Então, na minha frase, meninas, o Amazonas, maior rio do mundo, fica localizado ao extremo norte do Brasil. Informação importante, essas palavrinhas aqui, o aposto e o vocativo, vêm separadas por sinal de pontuação, certo? Porque o aposto, ele é uma explicação, e uma explicação ela vem separada por vírgula, pode vir separada por travessão, ou pode vir entre parênteses, ou pode vir depois de 2 pontos. O chamamento normalmente vem separado por vírgula. Então, nessa minha frase, quem eu chamei, quem eu interpelei? As meninas. Então, percebam que eu falo diferente até. Meninas, o Amazonas, o maior rio do mundo, fica localizado no extremo norte do Brasil. E aqui eu expliquei quem é o Amazonas. Eu disse que é o maior rio do mundo. Então, é um aposto, certo? Destaque o aposto da oração a seguir. Aqui nós temos, esse era o seu maior medo, que não voltasse para casa. Vocês vão ter que separar, destacar o aposto. Qual que é a explicação de cada uma dessas frases aqui? E depois, na frase 4, como os termos em destaque nas orações abaixo podem ser classificados? Capital de Goiás é o quê? Um aposto ou um vocativo? Crianças é o quê? Um aposto ou um vocativo? Vocês vão ter que dizer, certo? E a coordenação e a subordinação. Lembrem-se disso. Na coordenação e na subordinação, nós temos duas relações, de independência ou de dependência, certo? O que é independência? No período composto, eu vou ter que ter 2 verbos ou mais. Só que cada verbo vai ter o seu próprio sujeito e o seu próprio complemento. Ele não vai precisar da outra frase. Por exemplo, o homem levou o carro, mas não roubou. Eu poderia ter dito apenas o homem levou o carro. Essa segunda informação, mas não roubou, o segundo verbo, ele não completou o sentido do primeiro. Ele não precisa do segundo verbo, certo? Diferente desse meu aqui. O homem pensou que o seu patrão tivesse viajado. O meu segundo verbo complementou o primeiro. Eu não poderia ter dito apenas,
O homem pensou, eu precisei continuar, e dentro do que eu continuei tinha um verbo, então esse meu período é subordinado. O que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês vão ter que dizer como os períodos abaixo são classificados, coordenados ou subordinados. Ou seja, cheguei ao meu primeiro verbo. Não se preocupe. Eu precisava ter dito a segunda informação? Meu primeiro verbo precisava do segundo? Se ele não precisava, eu tenho um período coordenado. Se eu cheguei no meu primeiro verbo e eu vi que ele precisa do segundo verbo, então eu tenho um período subordinado. É isso que vocês vão ter que dizer, se o período é coordenado ou subordinado. Então, pessoal, façam as atividades com muita atenção e carinho. Qualquer dúvida é só me procurar. Se precisar também, consultem o material atrasado, os exercícios, revejam as outras videoaulas, tá bom? Então, uma ótima e abençoada semana a todos. Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser.